Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao espaço desta manhã de conhecimento e de partilha de ideias, onde vamos dar voz aos especialistas da Accenture, naturalmente, mas também aos líderes da indústria. Ao longo da manhã vão estar em destaque os desafios e também as oportunidades da indústria dos seguros em Portugal, com particular foco nos modelos de negócio sustentáveis. Vamos então dar início à sessão Sustentabilidade, o novo ADN dos seguros, uma organização do jornal Eco, em parceria com a Accenture Portugal. Para a abertura desta sessão, chamo ao palco Bruno Valério, vice-presidente da Accenture Portugal e responsável pela área de serviços financeiros. Olá, viva, muito bom dia, bem-vindos a este evento organizado pela Accenture em parceria com o Jornal Eco. Obrigado, António. Um evento dedicado à temática da sustentabilidade específica para a indústria dos seguros. É uma honra, em nome da Accenture, receber-vos aqui neste novo espaço, o nosso escritório, que pretende também estar à disponibilidade dos nossos clientes, dos nossos parceiros, como um centro de reflexão, de debate, de construção, de ideação, no fundo, reforçar o nosso compromisso com os nossos clientes e com a economia em Portugal. Escolhemos este tema da sustentabilidade, faz parte do nosso core, é um desafio para a maioria das organizações. Estou bastante curioso com a dinâmica que acho que conseguimos trazer aqui, com os interlocutores que vão estar aqui a partilhar connosco um conjunto de ideias. Escolhemos vários momentos. Teremos um momento onde, através da AIDA, a nossa responsável em Iberia, dentro de Financial Services pela área de sustentabilidade, irá partilhar um conjunto de insights e tendências que achamos super inspiradoras. Teremos em seguida uma reflexão da APS, obrigado Zé Galamba por teres aceito o nosso convite. Teremos um painel super curioso pela dinâmica representativa da indústria com alguns dos principais líderes do setor. No fundo, olhamos para este evento como uma plataforma de discussão construtiva, de colaboração, que possa inspirar, que possam sair daqui ideias acionáveis de curto prazo, de médio e de longo prazo, que sustentem um futuro melhor para todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença, espero que desfrutem, bem-vindos e vamos a isso, ok? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Mi portugués no es very bon, perdón. Es imposible hablar bien portugués en Portugal porque todos habláis muy bien español. Incluso yo surfeo en Sagres y vengo todos los años, pero es imposible. So I will change to English. Thank you. So I'm Aida Rodríguez. I'm an economist. I'm here to talk about my passion, sustainability. The keynote for today is about how we can ensure the future, such a big topic. Well, I'm sure that when you hear the word sustainability, two main milestones came to your mind. First one came from 2012 when PSI came into force, the first global framework for insurance in sustainability. Second one came from 2015 with two important milestones. First one, the 2030 agenda with the sustainability development goals that all of us follow, and the second one, the Paris Agreement, the first climate agreement global. However, lots of things have changed since then. Beyond war or pandemic, I will highlight four that for me are super relevant in sustainability. First one is about politicization of sustainability, and I will say more, not only politicization, but also polarization. It's the same, and it's really bad
that we are seeing extremes in both ways, super negationism people, and then super climate radicals that throw paint into wonderful pictures. Second one is about all the conferences that have been taken on climate and nature since there. The last ones, COP15, and COP27. Second, third one, all the alliances that have been taken around net zero, and all the movements goes away from some of our clients. As you know, last movements have been from Zurich and Munich Re, alleging concepts on antitrust. And lastly, the disruption on new technologies. And I would like to highlight ChatGPT and how generative AI is going to change how we deal with sustainability. But after all, all these things, of course, have changed your role on sustainability development. And I will say your role, I refer to 4 roles. Your role as sustainable, your role as risk manager, your role as responsible company, and your role as an investor, as we cannot forget that you are the most investment manager ever. However, after this, all of you have robust strategies connected to sustainability, complying the frameworks that we are familiar with. But I'm here to challenge you. As guardians of the future, what should keep you awake at night? And some advice about how we can sleep at night. So I will summarize 3 things to be watched. First one, how we can master the definition of sustainable insurance. Second one, how can we be willing to understand future needs, the needs that we have to insurance. And third one, how we can make peace with human paradox. Let me develop a little bit each of these points. Master of definition of sustainable insurance. Well, 3 years ago, when we wanted to know the definition of something, what we did? Search in Google, right? And today, what we do? Ask GPT, right? Okay, let's ask GPT, what is a sustainable insurance? ChatGPT, what is a sustainable insurance? Well, if you read the response, this is quite nice, quite generic, and quite vague. This is a perfect example of the definitions that we have from regulators about what is a sustainable insurance. And I'm sure that you are going to tell me, Aida, but my teams have told me a lot about EU taxonomy. That is not for classifying a sustainable insurance. Well, the reality is that we thought that EU taxonomy was going to be some kind of miracle pill that we were to take and suddenly having all our portfolio classified. But after 3 years, what we know is that European Commission is still experimenting. These guys don't know more than you. You are even far away from them, so you have to help them on the road. So what we know? Well, we know 2 important things that can help us on this process. First one is that sustainability could be embedded in the whole value chain of the insurance. And I'm referring not only from the product design and development, but also to the claim management and assets and investment part. And also we know that an investment product and sustainable product for insurance could be classified under 3 circumstances: when we insure sustainable activities, when we insure sustainable assets, or when we insure vulnerable collectives. So it seems easy, isn't it? Well, when we face reality, as all in life, devil is within the details, and we find a lot of gray areas. And let me share with you some examples. Would you classify as an insurance sustainable products, insurance products on this? What about a truck that is carbon activity that transport electric vehicles? What about a brown house or room factory that has solar panels on the top? And what about a vulnerable collective as gig economies? This is the Uber drivers that in 10 years maybe are not
a vulnerable collective anymore? A health insurance on these people would be considered forever a sustainable insurance? These are the questions that we are facing every day. So what we can do to sleep at night? First, start tagging. You guys already have sustainable insurance products on your portfolios, so start working on the tagging of this. Second one, lead the way. Anticipate to the regulator, as you cannot wait until the final draft of a single objective of the UE taxonomy is published. And third one, go beyond product. There is a white space wonderful on claim management connected to circular economy, for example, to be explored. So once we are masters of sustainable definition, let's go for a little bit more philosophical topic. That is how we can be willing to understand future needs. Well, all of us agree on that insurance company ensure our most precious assets, starting by our life. But do we know which this will be in the future? Well, to make this reflection, let me share with you a movie that changed my life and changed the way I think about value and richness. It's called The Road, and is the life in our planet of a potential of catharsis. You see here a dad and his son looking for gas to move, because they have to move, if not they die. And there is no gas. The city is devastated, and then entering a home to steal food. And I stay here. And after the scene, you see that they are running on jewelry and bills. Let's go, there is nothing of value. I mean, the reflection here is, and that impacted me a lot. They were like putting on jewelry and bills, and the dad tells the kid, there is nothing of value here. That is the concept of value that we have today. And I think that pandemic made all of us also to reflect about the concept of value. So to reflect on the different types of capital, I brought you the Capitals Coalition framework that I'm sure you're familiar to, that establishes 4 types of capital: natural, social, human, and productive. And today, I'm going to deep dive a little bit on natural capital. And as CEOs of insurance companies, and also my bosses from Accenture, I'm going to start thinking, either financial markets, it's natural capital for breakfast. We don't care about natural capital. But what about if I told you that more than 50% of the global GDP came from nature? And not only agriculture and farming, but also all the activities that came from here. And what about if I told you that biodiversity cost until $140 million USD per year? So we are not speaking about be green. We are speaking about economics. So now that I have demonstrated you, I hope that this is about money. The next question is how we can ensure and value the seabed, or how much will be fresh water be worth in 100 years? Well, we know that until 5 billion people will be struggling and have access to fresh water by 2050. You know that there is a huge debate on water now. And there are people that are starting to think how much this is going to be cost. In fact, there is an association that has launched a supermarket of the future that explains the price of all the goods that we take if we don't stop the water crisis. The drugstore, your market for a world in water crisis. And you see that when we try to purchase the pure water, that is $200, we add to the cart, and it's
out of stock. So bad. So I don't want to be catastrophic, and this is just a provocating advertisement campaign about what we can have on the future, but what we can do to sleep at night. First, help your clients quantify natural capital. They have to include natural capital on their balance sheets, and you can help them there. Second one, keep collaborating with working groups. TNFD is a perfect example. And third one, start developing models for this kind of natural richness that we have. And lastly, I'm very aligned with my conversation with Stephen before, how we can make peace with human paradox. And what I refer to this? Well, I strongly believe that insurance companies should go beyond making sophisticated models and should understand and empathize client needs. Let me go for an example about this. This happened in Madrid 2 weeks ago on a restaurant, a Flambin restaurant, Flambin Pizzeria, that has a plastic ceiling garden. I know that sounds crazy, but yes, they combine fire with plastic ceiling garden. The result is 2 deaf people, lots of hurt people, and a huge tragedy for a country. What if the insurance company should have a role advising them about the setup? Let me share another example. There is a huge gap between what people say they want to do and what people actually do. Why? Because being sustainable is so hard, and being coherent is super hard. As an example, I say I bike every day, but then sometimes I take my car because it's raining, because I'm tired, because whatever. So imagine if your insurance company make my insurance car cheaper if I drive less. Imagine what important role you guys have stretching the gap between what people want to say they want to do and what people actually do. So what to do to sleep at night? First, enlighten people. You have an important role making people reflect about their thoughts and choices. Second one, advise them especially about climate risk on their homes, on their business. And third one, invest and scale products that help people to reduce the gap between what they do and what they say. So remember, you predict and make the future, and you have a multiplier role on sustainable economic models. Just 3 takeaways to close my pitch. First one, the world is changing quickly, so the sustainability definition of an insurance product also does. Don't get frustrated, just take advantage of that. Second one, the concept of value is evolving, so be prepared to quantify and ensure natural capital. And third, being sustainable is hard, so please help all of us. Sigamos impactando. Obrigada. No segundo espaço de partilha desta manhã, propomos-nos olhar para a realidade global que vimos da sustentabilidade, mas do ponto de vista local. Para nos apresentar a visão da Associação Portuguesa de Seguradores, temos agora connosco José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Um agradecimento por estar aqui presente hoje, a falar de um tópico que é obviamente importante e relevante para o nosso setor, e acima de tudo por estar aqui numa casa que me é muito familiar e que obviamente eu ainda considero a minha casa. Eu tenho aqui um PowerPoint, portanto não perdi completamente a minha costela de consultor, para me ajudar aqui a passar algumas mensagens de como é que abordamos este tema em termos do setor em Portugal. O tema da sustentabilidade não é um tema realmente novo, é um tema que está agora na agenda, obviamente, mas é um tema que é intrínseco à atividade seguradora desde sempre. A atividade seguradora temos de ter consciência que é uma atividade com uma perspectiva sempre de longo prazo, até pelas responsabilidades de longo prazo que assume
perante os mutuários. Tem uma função social importante na sociedade, na medida em que mutualiza o risco, ou seja, toda aquela ideia de que todos contribuem um bocadinho para que alguns possam, enfim, ser ressarcidos de perdas económicas em caso de catástrofes. E, portanto, este tema estava muito presente no ADN das seguradoras. Mas agora está, de facto, na nossa agenda e, portanto, é isso que eu trago aqui um pouco para vos mostrar. Tenho aqui uma grande frase em inglês, que obviamente não vou ler, mas estão ali umas chaves a vermelho, ali umas palavras que são o que é importante. Este é um setor que fez um endorsement público nas conferências do clima, e a última, este é de 27. Portanto, há aqui um compromisso do setor em trabalhar em conjunto para uma sociedade mais resiliente e mais sustentável. Nós já fizemos isso em 2016 com o Paris Agreement, e eu peço um bocadinho de desculpa, que estou aqui peço só um bocadinho. Posso-me sentar? Eu vou falar sentado. Vocês estão a ouvir? Sim. Sem problema. Ok, não, é aqui só uma pena que às vezes tem aqui um tema. É sustentável. Muito obrigado. Portanto, o que nós queremos passar a ideia é que estamos muito comprometidos com o tema da sustentabilidade, com muitos dos compromissos e objetivos que foram definidos pelos quem participou no Paris Agreement e depois nas conferências subsequentes. Estamos muito preocupados com o tema das alterações climáticas e achamos que temos aqui um papel importante em desenvolver soluções que deem resposta a esta realidade que estamos a sentir e esta preocupação que temos com o futuro do nosso planeta. Estamos muito preocupados com tudo o que tem a ver com a transição que é necessário fazer para uma economia livre de carbono e, portanto, todo o tema da transição energética, a transição digital que nos vai ajudar a atingir esse objetivo. E temos, obviamente, aqui um compromisso de que estamos disponíveis para trabalhar em conjunto, porque isto não é algo nem que o setor público ou as instituições públicas façam sozinhos, nem que o setor privado o possa também fazer sozinho, e muito menos o setor segurador. Portanto, isto tem que ser uma tarefa conjunta de todos os players e stakeholders neste mundo. Nós abordamos o tema da sustentabilidade, ou pelo menos numa ótica da associação, gostamos de olhar isto utilizando os critérios do ESG. Portanto, ambiente, social e governance. E temos consciência de que isto hoje é uma realidade que é complexa. Há muitas instituições a produzir muita regulamentação, há muitas legislações nos diferentes países. Há muitas realidades que são distintas em termos de regionais, portanto, aqui a Europa acaba por ser um líder em algumas destas temáticas. Os Estados Unidos estão atrás e a Ásia muito mais atrás, mas a verdade é que nós temos operadores que depois operam à escala global e têm que cumprir e dar resposta a realidades que são distintas e interpretadas de forma diferente por muitas destas entidades. Mas ainda assim, e utilizando estes critérios de ESG, eu gostava de rapidamente passar aqui algumas ideias, algumas já aqui foram mencionadas, de qual é que é o papel que o setor tem relativamente a estes pontos. E começando pelo lado do ambiente, tendo consciência que o setor, pelas suas características, não é claramente um setor que causa uma grande pegada de carbono, mas obviamente pelo ecossistema onde opera tem de facto um poder, e pelo negócio que tem um poder de influenciar uma procura de políticas mais sustentáveis em termos ambientais. Isso consegue-se, obviamente, na ótica da subscrição de riscos. O setor pode aqui ter e deve ter e está a ter um papel importante a fazer o pricing adequado do risco climático ou do risco ambiental das atividades que está a assegurar, e pode também promover as melhores práticas para o desenvolvimento sustentável, como aliás já aqui foi mencionado. Como há bocado foi mencionado aquele restaurante, obviamente quem fez aquele seguro deveria ter alertado que aquilo não era uma situação sustentável. E, portanto, há aqui um efeito de pedagogia que o setor pode também ter no momento em que se está a subscrever riscos. Depois, como investidor institucional, também
enfim, enquanto emissor de obrigações verdes, pode também aqui providenciar produtos que ajudem a promover práticas ambientais num conjunto de indústrias ou atividades, e pode ir também, porque é um investidor institucional muito focado no longo prazo, ou seja, não anda à procura da volatilidade dos mercados, mas procura investimentos de longo prazo em que procura, de facto, yields muito constantes. É um investidor natural, é um parceiro natural para os grandes investimentos que é necessário fazer em muitos projetos de infraestrutura relacionados com a transição energética ou a transição digital. Por exemplo, todos estes projetos de hidrogênio que estamos a fazer, que são projetos muitas vezes com paybacks a 20 e 30 anos, o setor segurador eu diria que é um aliado natural para este tipo de situações. E depois na proteção aos consumidores também, disponibilizando informação que seja transparente, que seja normalizada, para evitar o chamado greenwashing, que infelizmente, e sabemos que acontece em algumas situações, em alguns mercados. Passando agora aqui para o lado direito, e vou deixar a parte social para o fim, passado para o lado direito, a parte do governance, esta parte obviamente é muito definida por regulamentação, que hoje já existe. Eu diria que nesta pata do ESG é aquela que provavelmente está mais desenvolvida, com legislação europeia, mas que se aplica depois também na Portugal. Mas há aqui, obviamente, uma preocupação de comprimir regulamentos e políticas, há uma preocupação com as pessoas, com a gestão do talento. Este é um setor que tem historicamente tido a capacidade de captar e reter talento. Hoje está sendo mais difícil porque está a competir com talento que já não é muito específico do setor segurador, mas é talento que é também disputado por outras indústrias, nomeadamente todo aquele talento relacionado com as tecnologias, com os big data, etc. E, portanto, é um setor onde também está a competir com as grandes empresas de IT para este tipo de talento e, portanto, tem que dar aqui uma proposta de valor muito interessante e, obviamente, muito preocupada sempre com a defesa do direito ao trabalho e com temas que são temas relevantes na sociedade hoje, o tema da diversidade, o tema da inclusão, que é, de facto, diferenciador, isso está aprovado. E participa em muitos fóruns, aliás, também já aqui foi mencionado isso anteriormente. Por exemplo, nestas duas alianças que estão ali embaixo, há de facto aqui algumas novidades que nos últimos meses algumas seguradoras e resseguradoras internacionais saíram depois numa primeira fase serem aderidas a estas alianças por questões de concorrência. Levantaram-se de facto na Europa algumas questões de concorrência nos trabalhos destas alianças e, portanto, algumas das grandes resseguradoras e seguradoras decidiram sair e fazer o seu caminho. Que é uma pena, eu acho que é uma pena, mas isso não significa um menor compromisso do setor para com estes temas. E deixei o social para o fim, porque este eu diria que isto é o território natural do setor segurador, é a área social. Aqui a temos, obviamente, relacionados com a promoção de boas práticas, relacionadas com mudanças de comportamento, muito relacionadas com a prevenção que é preciso enfim, da população em geral e das empresas também. E estou a falar, obviamente, as boas práticas, estou-me a falar, por exemplo, a alimentação saudável, o exercício que é importante que a população faça, no sentido de prevenir a doença. Portanto, a gente tem que trabalhar do lado da saúde para que haja menos doenças e, obviamente, possamos todos continuar a ter seguros de saúde acessíveis. Temos, obviamente, de falar em boas práticas, por exemplo, na condução automóvel, para que se possam diminuir a sinistralidade e também ter seguros mais acessíveis. E portanto, estamos a falar aí onde o setor tem um papel importante para trabalhar do lado da prevenção e está a fazê-lo, muitas vezes, com ideias bem interessantes. A parte da literacia é também importante, a parte da literacia junto dos consumidores em geral e das empresas em particular, sobre o que é o risco e como se pode mitigar este risco. E, obviamente, depois queria falar um bocadinho sobre o gap de proteção, que é também um tema social. Uma preocupação do setor é, de facto, reduzir estes gaps, e quando falo o gap de proteção, as perdas económicas associadas a algumas dos temas relacionados, como menciono ali, com pensões de reforma, a saúde, as catástrofes naturais. Portanto, é a diferença entre as perdas económicas neste tipo de eventos e a parte que está segura, que é coberta por contratos de seguro, é muito baixa a nível global, há um caminho enorme a percorrer, e Portugal, infelizmente, distingue-se pela negativa neste aspecto. Mas há, de facto, algumas tendências da sociedade
temas da evolução demográfica, da transição digital, que estão a fazer aumentar este gap. Por exemplo, a demografia adversa, o que está a aumentar é o gap potencial das pensões no futuro e está a aumentar também potencialmente um gap do lado da saúde, ou seja, vamos ter uma população mais envelhecida, com doenças crónicas prevalentes, com custos de saúde a subir, os tratamentos são cada vez mais caros e, portanto, temos que ter soluções para essa situação. A transição digital, o que traz são riscos novos na área do cyber, e, obviamente, as alterações climáticas trazem problemas do lado das catástrofes. Esta é uma preocupação muito grande do setor, em construir soluções, perceber quais é que são as tendências que estão a acontecer em termos de sociedade e construir soluções que deem resposta a estas realidades. Eu tenho aqui só a seguir um slide para dar uma ideia sobre o tema dos riscos catastróficos, o que é que se está a passar em termos de Portugal. Vou só aqui. Eu quero só dizer, este gráfico aqui, isto é do dashboard europeu, este gráfico são 30 países com o espelho da vulnerabilidade de cada país em termos de fenómenos catastróficos, e nos fenómenos catastróficos eu estou a falar de sismos, estou a falar de incêndios, inundações, etc. Portugal é o 7º país dentro dos 30 europeus, e se compararmos com a realidade de Espanha, a Espanha está do outro lado. Está aqui do lado direito, ou seja, em termos gerais tem um menor risco de Portugal para os riscos dos fenómenos naturais. Isto tem uma razão de ser, e aqui do lado direito depois temos os quadros onde podemos ver, para a tipologia de risco, onde é que Portugal está e onde é que Espanha está. Portugal, como veem, tem as bolinhas mais em cima, porque significa que há menos proteção para este tipo de riscos. Em Espanha, em termos globais, há mais proteção. Isto tem muito a ver com os mecanismos que existem em Espanha, o chamado consórcio, que é um mecanismo para a gestão de riscos catastróficos, um mecanismo que foi montado há mais de 50 anos e que nós aqui em Portugal, infelizmente, levamos anos a discutir o tema e ainda não conseguimos fazer. Portanto, nós não temos uma solução estrutural para dar resposta a este tipo de riscos que possamos ter, e aqui em Portugal temos de ter consciência, por exemplo, no risco sísmico, é uma situação que temos, apenas 16% das habitações em Portugal têm uma cobertura de risco sísmico. Qual é que é o papel da APS? O papel da APS é para dar resposta a todas estas nomenclaturas que aqui são faladas, muitas dimensões. Nós temos um grupo de trabalho que foi constituído, que é, aliás, liderado pelo Pedro Carvalho, que está aqui presente, dentro de uma comissão técnica muito focada nos temas da sustentabilidade, onde, obviamente, discutimos estes temas, analisamos, fazemos sugestões para as autoridades, para o supervisor, na forma como interpretamos muitos destes regulamentos, normas, etc. E tentamos, obviamente, andar à frente e ser proativos na construção de soluções para dar resposta a alguma destas solicitações. Sabemos que a regulação vai dar uma ajuda a tudo isto, porque a verdade é que as companhias vão a velocidades diferentes nesta temática. Há umas que estão mais à frente que outras, mas a verdade é que é importante que tenhamos uma visão de conjunto na resposta a estas solicitações dos reguladores, e é isso que na Associação fazemos. E a própria APS esteve envolvida num grupo de trabalho e assinou uma carta de compromisso para o financiamento sustentável em Portugal, que foi uma iniciativa do Ministério do Ambiente, que juntou bancos, a APB e a APS, e com um conjunto de compromissos do que queremos fazer em Portugal em termos do financiamento sustentável. E termino, que eu já passei os meus 10 minutos, só para dizendo que o seguro está no centro do nosso dia-a-dia e tem um papel fundamental na procura de soluções para uma sociedade mais resiliente e mais sustentável. Nós estamos, de facto, no centro e temos aqui um papel muito importante de evangelizador de muitos destes conceitos, e se queremos deixar uma sociedade mais saudável e mais resiliente para os nossos filhos, temos que trabalhar hoje, e é isso que estamos a tentar fazer. Muito obrigado.
E depois da apresentação dos conceitos e ideias-chave, chega agora o momento do debate. Nos próximos minutos, a conversa vai girar em torno do tema que dá o mote à sessão desta manhã, sustentabilidade, o novo ADN dos seguros. Chamo desde já ao palco António Costa, publisher do ECO, que será o moderador do painel, onde contamos com a presença de Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, podem ir subindo a palco, também Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade, e Steven Brackveld, CEO do grupo AGAs Portugal. Muito obrigado. Por favor, bom dia a todos. Deixem-me dizer-vos, não sei se ir ou se eu estou aqui com alguma interferência, não sei se é por minha causa, se é... Não, ok, muito bem. Vamos lá tentar ter um debate sustentável. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Accenture, é um gosto estar aqui, ainda por cima nesta inauguração deste ótimo anfiteatro, deste ótimo espaço para discussão e para discussão de conhecimento. Quero agradecer em particular ao Bruno a disponibilidade para trazermos este tema em particular, que é a sustentabilidade na área financeira e em particular na área seguradora, e também perceberão porque para nós no ECO é particularmente importante este debate. Quer na área seguradora, quer na área da sustentabilidade, o ECO tem marcas editoriais que acompanham a especificidade de cada setor. Temos por um lado o ECO Seguros, dirigido e liderado aqui pelo Francisco Botelho, que está aqui, eu agora já não sei onde é que ele está, mas está lá em baixo, muito bem, e que tem feito um grande trabalho a dar visibilidade, a dar relevância e a ser exigente também, como não pode deixar de ser, com o setor segurador. E depois temos o Capital Verde, que é obviamente uma marca que analisa ESG de forma transversal à economia portuguesa, às empresas, aos negócios, às políticas públicas. Portanto, para nós é particularmente interessante e é bastante mobilizador juntarmos estas duas áreas, discutirmos o setor segurador, o que é que está a fazer e como foi aqui dito, de facto, diria, está na sua gênese a sustentabilidade pela lógica do negócio de longo prazo, e depois discutir a sustentabilidade e o que é que está a ser feito. Eu se calhar, antecipava aqui 2 ou 3 áreas que vamos ter a oportunidade de discutir com o Rogério, com o Pedro e com o Steven. Enfim, uma nota prévia, o Steven, obviamente não é português, mas eu diria quase português. Um dia destes vamos começar a ter mesmo discussões em português, mas aqui, como um acordo, decidimos que as perguntas seriam feitas em português. O Steven responderá em inglês, mas também se houver alguma dificuldade, colocarei a questão em inglês para melhor compreensão. Falamos de informação e transparência na área da sustentabilidade e na informação que chega aos clientes e na forma como as seguradoras, o negócio, a indústria estão a fazer esta transição. Impacto no negócio, afinal, o que é que isto traz para o negócio? E um terceiro dado, o José Galamba falava há pouco, que é regulação. E a regulação e as exigências que se colocam. Eu começo por pedir aqui ao Rogério, CEO da Fidelidade, para partilhar connosco, no fundo, como é que a Fidelidade está a integrar a sustentabilidade no seu modelo de negócio. Bom, bom dia a todos. É um gosto estar aqui e poder, de alguma forma, também partilhar um pouco da nossa visão sobre este tema. Como já se percebeu, e até por aquilo que o José Galamba nos disse, o tema da sustentabilidade é um tema que é, de facto, uma prioridade e é muito caro à indústria seguradora, e eu acho que todos nós estamos da melhor forma possível, e por um lado respondendo aos temas regulatórios, mas eu acho que muito para além dos temas regulatórios, estamos a tentar ter um papel proativo nesta dinâmica. E de facto a sustentabilidade hoje adquiriu uma abrangência que se calhar não tinha há uns anos atrás. A componente social sempre foi uma variável, ou sempre foi talvez a vertente onde as seguradoras se sentiam mais à vontade, e como dizia também o José Galamba, o seguro é, por inerência, um negócio que está focado na sustentabilidade. Deve estar, pelo menos. Deve estar. Eu digo muitas vezes, ou de vez em quando digo, que isso é de facto verdade, porque o nosso papel, a certa altura, nós existimos, falamos muito em proteção, mas nós existimos para ajudar os nossos clientes a preparar o futuro. E isso, por definição, é ser sustentável, nas suas várias vertentes. E, portanto, eu acho que essa tem sido sempre um pouco a nossa vocação. Eu acho é que, nos últimos anos, as seguradoras, lá está, estavam mais focadas na componente social,
quer queiramos, quer não, que era mais inerente Uma ao das seu pernas negócio. do ESG. Claramente, focadas em variáveis como sejam o tema da saúde, o tema da reforma, o tema de tudo tem a ver com riscos sociais e, portanto, nós sempre achámos que isso era uma prioridade natural para nós. E eu acho que mais recentemente, a questão ambiental adquiriu um foco maior. Claramente, e também dizemos muitas vezes que o tema ambiental, a tal área, e talvez explicar um bocadinho as coisas como elas são. Sim, o que é esse tema ambiental numa empresa seguradora? Quando nós falamos da questão ambiental, eu acho que as seguradoras não olhavam, de certa forma, de uma forma tão importante para o tema ambiental, porque nós somos um setor que, por definição, tem uma pegada que é mais reduzida do que outros setores. Isso é evidente. Nós somos um setor de serviços. E, portanto, a nossa pegada direta é relativamente pequena. Agora, o que eu acho que está a acontecer hoje é que estamos a perceber todos que a questão da transição ambiental é a batalha das nossas vidas, digamos assim, e o setor segurador acho que também percebeu que pode ter um papel muito proativo. E, portanto, já não é só um tema de reduzir a nossa pegada, porque isso faremos com toda a certeza, é um tema de ajudar a sociedade a fazer esta transição para uma atitude ambientalmente muito mais responsável. E isso faz-se, como já se viu aqui, sensibilizando os nossos clientes, criando produtos que têm essa componente sustentável, mobilizando um pouco as pessoas nessa linha. Também se faz, por exemplo, na componente dos investimentos, onde podemos ter um papel fundamental. E, portanto, esses dois papéis acabam por ser muito, muito relevantes e é isso que nós também, no caso da fidelidade, tentamos fazer. O tema da governança também não deixa de ser uma prioridade, mas vamos ser claros, nós cumprimos todas, iremos à medida que as coisas, estamos a desenvolver atividades nessa ordem, mas não há dúvida nenhuma que o tema ambiental hoje ganha uma preponderância enorme. Eu vou citar só 2 ou 3 exemplos, só para falar de coisas que têm a ver com proatividade na sensibilização dos nossos clientes, e isto é apenas o princípio. Mas, a título de exemplo, e nós já falámos aqui sobre o tema, por exemplo, da prevenção na saúde, nós temos um programa, uma iniciativa para os nossos clientes de saúde, em que premiamos se eles tiverem uma atitude, do ponto de vista de promoção de hábitos saudáveis, responsável. E nós premiamos-los, objetivamente, com vouchers que representam dinheiro, objetivamente, para gastar em parceiros, em preço. Portanto, há um benefício concreto que é monetário. Isto porquê? Porque, como dizia a Aida há pouco, às vezes ser sustentável é muito difícil. E as pessoas, uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que as pessoas fazem. O que nós estamos aqui a fazer estamos a pôr, objetivamente, dinheiro em cima da conversa. Como se costuma dizer, let's put the money where your mouth is. E neste caso, na área de saúde, estamos a fazer isso de forma proativa e é um programa que não custa nada aos nossos clientes e, portanto, eles têm direito a isso. E se fizerem exercício físico, se cuidarem um pouco melhor da sua saúde, são beneficiados. Outro exemplo, também direcionado neste caso para clientes finais, por acaso é uma coincidência, mas lançámos há poucos dias uma iniciativa à volta de uma aplicação que nós temos, que é o Fidelidade Drive. Para clientes de fidelidade e para não clientes de fidelidade, nós vamos premiar as pessoas pelos seus comportamentos quando conduzem de forma mais responsável. E mais responsável significa mais segura, mas também ambientalmente mais responsável. E, portanto, as pessoas vão poder participar nesta iniciativa e até candidatam-se a depois poderem ganhar um carro elétrico. Na prática, o que nós estamos a fazer aqui é criar um ambiente, um clima, em que tentamos incentivar as pessoas a fazerem o que é correto, mas com algum tipo de incentivo. Porque já percebemos todos que é mais difícil fazer do que falar. Sim. E, portanto, esta é apenas são algumas das iniciativas que nós estamos a fazer para potenciar esta mudança comportamental na nossa sociedade. O Pedro e o Steven também podem anunciar 2 produtos, se quiserem, para garantir que estamos em plano de igualdade neste nosso debate. Eu gostava de perguntar ao Pedro, obviamente, como é que a tranquilidade general estão a integrar a sustentabilidade, mas trazendo já aqui um ponto acrescentado, e de resto estava aqui o Rogério a sublinhar de forma indireta. Já há um pricing adequado ao que é o princípio e o negócio com sustentabilidade, ou não? Obrigado, bom dia a todos e obrigado pelo convite. A tranquilidade e o Grupo Generali tem na sustentabilidade uma prioridade, é um dos 3 pilares da estratégia do grupo. É sem dúvida uma área para a qual o nosso Conselho de Administração, que representa os nossos acionistas, olha com especial atenção. Eu diria que
para a tranquilidade existem dois momentos. Existe um momento, acho que pré-Grupo General, em que estávamos particularmente atentos a tudo que era temas de governança desde 2014, 2015, foram, enfim, na sequência da queda do Grupo Espírito Santo, foram robustecidos, eu diria que foram caminhos diferentes. Surgiu mais cedo. Eu julgo que a componente social já vinha mesmo dos tempos do Grupo Espírito Santo e era uma componente importante, que evoluiu, enfim, agora vamos ter uma fundação da Human Safety Net do Grupo General, enfim, percorremos um caminho já muito longo. Eu julgo que a parte do governance foi muito robustecida a partir de 2015, com a entrada de um novo acionista. A parte ambiental, apesar de haverem uma série de iniciativas já na pré-entrada do Grupo Generali, julgo que deram um salto muito grande a partir do momento em que entramos num grupo em que os acionistas impõem metas tangíveis de produtos e não é só a pegada carbónica, como disseste, que tem que estar eliminada em 2025 e que já reduzimos 40%, mas quando temos objetivos de coberturas de produtos e de objetos sustentáveis, quando temos objetivos concretos de negócio, que promovem a sustentabilidade dos nossos clientes e da nossa atividade. E isso tem um custo, não é? Tem um custo. Eu julgo que, e não estou particularmente otimista porque não acho que tenhamos muito tempo, mas há um custo... Não há muito tempo? Assim, de acordo com o que os cientistas dizem, não é? E vamos fazer fé no que na grande parte dos cientistas dizem, não existe um tempo ilimitado para fazermos uma transição energética, uma série de alterações que têm que ser feitas, não é? O tempo não é limitado e eu diria que há um preço a pagar, um custo a suportar. Sim. E uma parte, nós somos incentivados pelos nossos acionistas, que nos dizem é assim, mas também somos pelos nossos clientes, que dizem é assim, e muitas vezes nem sempre, nem tanto os acionistas. Não, eu diria há um match perfeito, seguramente. E muitas vezes não estão dispostos a pagar. Nós, como consumidores, por vezes não estamos dispostos a pagar porque nem percebemos muito bem o impacto que as coisas têm. E eu diria que o próximo passo, em termos de regulação, não é a nível português apenas, mas a nível internacional, a nível europeu e certamente a nível mundial, terá de passar por maior incentivo à promoção de atividades sustentáveis, que passa também na parte seguradora, na forma como nós consumimos capital com os investimentos que temos, sejam sustentáveis ou não sejam sustentáveis, que hoje não existe qualquer diferenciação, na própria forma como subscrevemos os riscos, enfim, tem que haver ponderações. E isso é um incentivo gigante para empurrarmos ainda mais a economia. Nós somos proativos, tentamos e sabemos que o futuro está por aí, portanto é por aí que nós vamos, mas há um custo grande de curto prazo e que temos que suportar, mas que a economia como um todo também tem. E eu julgo que tem sido difícil, não é só no setor segurador, empurrar os agentes económicos e fazer pagar um custo que existe, não é? Também existem muitos benefícios, mas existem certamente alguns custos. Mas o preço já está a ser refletido, isto é, já se consegue, a indústria já consegue refletir... Não, consegue e já o faz, não é? Nós, atividades que nos parecem mais sustentáveis e com futuro, etc., nós estamos a pricear, entre aspas, faço aqui este erro ortográfico, de forma mais atrativa, não é? Portanto, estamos a empurrar os clientes, estamos a empurrar a economia, como setor, para atividades mais sustentáveis. O mesmo do lado da parte dos investimentos. Os nossos investimentos não se dirigem a determinados setores. E nos setores, que vamos chamar assim de transição, do passado, enfim, temos um calendário de transição. Também não podemos dizer agora desliga tudo e vai tudo para o carro elétrico. Não dá. Mas há um calendário de transição e há compromissos de novos fundos que são todos direcionados para determinadas áreas e não para outras. Portanto, já existe um pricing, enfim, o acesso ao custo de capital para determinados fundos é mais baixo do que para outros, mas muito por força do mercado, não é? Dos acionistas que empurram e dos grandes fundos que não metem dinheiro se a companhia não fizer de determinada forma e também dos clientes que, de alguma forma, percepcionam e pressionam as companhias para o fazer. E os colaboradores, todos os ecossistemas. Dito isto, acho que a parte de regulamentação e política vai ter um papel também importante, já está a ter, através de algumas iniciativas da Comissão Europeia, mas acho que vai ter que ir ainda muito mais longe. Steven, a AGES tem um programa que se chama Impact 24,
Gostava que nos falasse sobre esse programa, como é que está a ajudar a promover a sustentabilidade e, de alguma maneira, se a regulação internacional, a portuguesa, vai atrás, é hoje um problema, uma limitação ou um incentivo a essa transição da sustentabilidade? Allow me to, in the topic of sustainability, Yeah. I think I personally have to plead guilty of not doing enough. That's the first thing. It's, And why? I'll get to that. I'll get to that. And I think it is very good that the awareness is coming up. As an industry, as an insurance industry, we're doing things. There's awareness. However, sometimes I'm reflecting if we are really homo rationale. GDP of Portugal is climbing every year, which is good. And we get more and more, It should be, what? it should be a little more. But we get more and more poor people. So what are we actually doing? We know that Alentejo in a while will be dust. We all know that. What are we doing? When I go shopping in Pingo Doce, Continente, I see everything from Chile to, and everybody buys. Our textiles are not sustainable. We just buy them. And so for me today, still, sustainability is a luxury problem Okay. for me. Because in the end, there's a tsunami coming. And in front of here on the stage, you see, if I'm not mistaken, 4 white males. Let's take above, not to shock anybody, above 25 years old. Huh? Educated from a traditional way. Meaning, we have actually, at least in my age, I messed up the world. I'm a product of my time. And we are chief emotional officers of our company, but we are not chief eco officers. And that's what the world needs. The world doesn't need chief risk officers. In insurance, they need chief rebel officers. And I believe younger people, we will not solve it. It's different people, in my opinion, that will solve it. Because, and now I'm going to tell you the only question, why? Because we used to work in a framework. And if you work in a framework, it's a whole complex interaction with shareholders, stakeholders. And while actually companies today should push towards contributing 50% of their profits, 40, 30, 20, 10%, investing in sustainability because of the tsunami coming, and everything that you see what's happening, this is not happening. And if you point that out, you will be merged out because you don't fit the framework. And so this, what is the problem? The main problem is that every economist, everybody knows that we're going straight against the wall. Similarly, like when everybody, just before the First World War, everybody knew the First World War was coming, but everybody continued to live and act as it was not coming. And now this tsunami is coming. We all know it. We see it every day. Again, this week, oceans, the report was, oceans have never been so warm. All the bacalaos that we're eating here, it's full of microplastics. We all know it, and we don't do anything in the end. Or enough. I'm not enough. So we coming. Don't do enough. Yes, but what I want to mention is there is a problem that is that high, and we're still with awareness things. We're doing great things. I'm not saying we're not doing great things, but we're doing things within a framework. That's, to me, We need to go outside the framework. that's why you need chief rebel officers. Chief Rebel Officer, okay. That really points out it is time to act. I mean, yeah, there's, of course, you can go into the claims ratio of electrical vehicles and is the claim cost higher or lower than traditional. I mean, this is technical things which we all can manage, and we're managing all this. But is that the way, the future towards the huge problems of the gap I see coming also in Portugal? I see the gap only since I'm here 6 years. It's only increasing. Technological gap of the population, the richdom gap is population, the public healthcare sector is just falling down.
So some people will have access to healthcare, some will not have access to healthcare. The financial literacy, I mean, there's so much which is concerned with sustainability that actions, in my opinion, and we're acting in a framework. And that's why I started off by pleading guilty. Mas o Steven já é Chief Rebel Officer, não? Well, I think that You tried. No, I hope that in my next job, they will call me Stephen the Rebel, yes. E a AGEAS está a atuar? Yes, I mean, but this is, for me, you see, you're You see acting the things. whole picture? Yes, Not yes, only we are investing. AGEAS. Yes, we will be by 2030. We will only be investing in, and the reduction of CO2 has to go down with 50% of the companies. But, and Rogério and Pedro, and we are all busy with that. So this is not the problem. We are all busy with that. Accenture is busy with that. If you take the whole consultancy industry and all the profits we're making, all the industries together, what would 20% be of all the profits if it's invested? And that's, I think, the major problem, in my opinion. We're all doing our best in a framework. Rogério, temos que sair deste framework ou é preciso Chief Rebel Officer? Vamos lá ver. É impossível discordar do que diz o Steven, né? Ou seja, nós todos temos a noção de que estamos a fazer um caminho e o caminho que estamos a fazer não o estamos a fazer provavelmente com a velocidade, com a rapidez que deveríamos fazer. Vamos recuar aqui à indústria. A indústria está a fazê-lo ou não? A indústria está a fazer, a indústria está a fazer um caminho e eu acho que tem havido uma evolução enorme em muito pouco tempo e, portanto, nós estamos a fazer um caminho. Estamos a fazer um caminho, eu vou ter que pegar nas palavras do Steven, estamos a fazer um caminho dentro de um framework. E nós temos até uma lógica de regulação que condiciona aquilo que podemos fazer e aquilo que faria sentido fazer e aquilo que não se pode fazer. Portanto, a regulação é um problema, uma limitação ou um incentivo? A regulação, neste momento, por um lado é um incentivo, claro, porque nós estamos toda a indústria está a ser forçada a fazer uma evolução, por exemplo, nas áreas dos investimentos e vai fazer ainda uma evolução maior na área do underwriting e por aí fora. Portanto, há um caminho que claramente está a acontecer e não é só o caminho da regulação seguradora, há um framework que está a evoluir, um framework corporativo que está a evoluir e, portanto, nós estamos a fazer esse caminho, isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos a fazer um caminho relativamente rápido e mais rápido até do que se calhar seria de esperar se olhássemos para trás há 3 ou 4 anos. O que eventualmente podemos discutir é se isso ainda assim é suficiente ou não. Mas nós estamos a fazer esse caminho. Cada empresa em si tem que fazer o seu trabalho. Não, mas cada e empresa pode ir mais rápido dentro desse framework. Vamos lá. Dentro desse framework, cada um de nós pode decidir atuar e fazer coisas diferentes e desempenhar o seu papel. Isso aí eu acho que é o que nós temos a obrigação de fazer. E cada uma das nossas empresas o fará, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a regulação hoje em dia, se por um lado funciona como um incentivo, em algumas componentes também poderia ser um incentivo muito maior. O Pedro referiu aqui, por exemplo, mesmo no tema dos investimentos, como é que nós, na prática, refletimos essa componente? Como é que, de facto, do ponto de vista do capital, por exemplo, e da alocação de capital, nós podemos ser ainda muito mais agressivos? Mas isso tinha que haver uma regulação que ajudasse mais. Muitas vezes. Mais em que medida? Porque a regulação já incentiva. Que incentivasse muito mais a fazer isso. Mas com quê? De que forma é que podia incentivar? Reduzindo as cargas de capital evidentes em determinadas atividades. Como é evidente. Isso indo noutras, não é? E, portanto, tem que haver esse... E era possível fazer mais. A resposta é sim, era possível fazer mais. Depois, eu não sei se agora vou... Enfim, só em jeito de brincadeira, sim. Eu não sei se em vez de ter um Chief Risk Officer, se a ASF nos aprovava o Chief Rebel Officer no fit and proper. Mas isso é outra questão que a gente depois pode discutir. Mas claramente há um caminho que eu acho que todos nós temos consciência de que poderia ir mais rápido, que provavelmente era mesmo necessário que fosse mais rápido, porque nós estamos a ver o impacto da transição climática, das alterações climáticas. Por isso é que eu dizia há pouco que vamos ser realistas. Claro que podemos discutir uma série de outras questões, até na área da governança e por aí fora, que são super importantes na nossa sociedade, mas a batalha das nossas vidas é a climática. E era sobre essa que devíamos estar, se calhar, a focar ainda mais os nossos esforços. Agora, depende de cada um fazermos esse caminho e dentro, eu vou só dizer o seguinte, dentro do framework que existe, nós temos a capacidade de sair parcialmente desse framework e de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que cada um de nós está a tentar fazer isso. Não sei se será suficiente no fim, não é nada claro. Temos aqui uma dimensão que é a atuação das companhias na sua atividade,
já falamos, não tem muita pegada carbónica e, portanto, esse caminho provavelmente será mais fácil, mas eu queria centrar mais no negócio, quer na cobertura de riscos, por exemplo, o Zé Galamba falava nos temas de catástrofes, quer na aplicação de fundos. Pedro, qual é a estratégia hoje da Tranquilidade Generali nessas duas dimensões, que são dimensões eminentemente de negócio? Começando pela componente de cobertura de riscos, e é fácil perceber que as empresas não têm futuro se não quiser, e não têm financiamento se não conseguirem cobrir os seus riscos ou mitigar de alguma forma, e portanto os custos da atividade disparam, ou nem se conseguem financiar e portanto não têm futuro. Sim. E nesse sentido, o impacto que a indústria seguradora pode ter na economia e no caminho da sustentabilidade é completamente desproporcional à dimensão do setor, e portanto é muito, muito importante, assim como a banca, eu diria que pode influenciar e muito. Nós hoje avaliamos a sustentabilidade, não é só o risco imediato, mas a sustentabilidade a prazo de todos os nossos clientes empresariais. Fazemos o mesmo em relação à saúde. Portanto, já está incorporado no negócio? Já está incorporado. Agora, pergunta-me, devia ainda estar incorporado mais? Devia haver restrições? É possível, porque a sustentabilidade de um contrato de segurador pode ser de 1 ano, pode ser 2 anos, não é de 20, 30 anos, não é? E agora, que já está incorporado, o grau de penalização e de premiação, vamos chamar assim... Digamos, já há essa gestão ou não? Já existe essa gestão, já existe diferenciação, agora não existe ao ponto de transformar brutalmente os comportamentos, acho que transforma, e tem transformado muito nos últimos anos, mas ainda vai ter que transformar muito mais. O Rogério estava a dar o exemplo do cliente particular, individual, tem bons comportamentos na condução ou na sua saúde e é premiado. Isso também já é feito, por exemplo, nos seguros de vida, em outros seguros, mas tem que ser feito mais, não é possível. E na parte empresarial, julgo eu que ainda bastante mais. E neste fim de semana vimos um incidente grave em Gondomar de um incêndio numa fábrica de tintas e químicos. Enfim, obviamente era uma situação waiting to happen. Eu percebo, nem está assegurado. Como víamos há pouco naquele exemplo, não é? Bem, nem sequer estava assegurado porque já não era assegurável. Portanto, ou mudava o paradigma... ou já não havia quem segurasse. Ou já não havia quem segurasse. Porquê? Porque modelo. isto não é sustentável. Portanto, foi um acidente lamentável, podia não ter acontecido, mas was waiting to happen, não é? Portanto, portanto... desculpa. Força. Mas Sejam à vontade para... Não, nós estamos à vontade. Só uma coisa que eu acho que Estamos é muito aqui numa relevante. conversa. A certa altura, eu acho que nós não... A abordagem mesmo, esta abordagem proativa de promover a transição tem que ser inteligente. Porque em determinadas circunstâncias nós podemos discutir que não investimos no setor A, B ou C, mas na realidade o que nós devíamos provavelmente estar a fazer, a certa altura podem nem ser seguráveis, não é? Mas a certa altura o que devíamos estar a fazer é dizer assim, perceber se naquele negócio há ou não há um plano que vai fazer a transição daquele negócio, de um negócio não sustentável para um negócio sustentável. E devíamos estar a incentivar esse comportamento. E não, por e não deixar cair e dizer, olha, estes senhores, porque depois isto não vai resolver, daí não vai resultar nada de bom. Portanto, porque de facto o que nós temos também que fazer é apoiar as empresas a fazer esse caminho. Eu julgo que 90% delas apresentam-nos, porque nós também lhes pedimos, programas de transição, não só na gestão de riscos, mas também de sustentabilidade, para perceber se vale a pena ficar com aquele risco, não é? Porque as companhias também têm uma visão mais do que um ano. E julgo que apenas em casos muito excepcionais é que um seguro não é assegurado, porque não há plano e não há qualquer perspectiva de mudar a atividade. Isto na parte da subscrição de riscos. Na parte de investimentos, enfim, é mais... teoricamente é mais fácil, não é? Alocamos X capital a investimentos verdes, a investimentos de transição energética, investimentos de descarbonização. Portanto, agora, há uma dificuldade grande ainda em encontrar investimentos rentáveis. Portanto, lá está. Aí entram os incentivos económicos governamentais. Dos shareholders e dos acionistas. Mas tem que entrar para haverem projetos suficientes que sejam económicos. Não é? Enfim, nós sabemos que as renováveis foram subsidiadas ao longo dos anos. Porquê? Porque têm externalidades positivas, não é?
Tem havido alguma facilidade relativa em subsidiar as externalidades positivas na indústria energética, não tem havido, por exemplo, na agropecuária. E é muito difícil, ninguém financia legumes, o cultivo de legumes, ou financiam como financiam a pecuária, portanto não existe qualquer diferença. E mais fácil subsidiar do que penalizar alguns setores que ainda por cima depois empregam imensa gente. A pecuária é uma delas, mas existem outros, não é? E aumentar o consumo de capital e o custo de capital para toda a indústria petrolífera e de gás no mundo, ou de carvão, é uma decisão politicamente muito difícil de tomar, porque isso vai sentir nos bolsos das pessoas e dos contribuintes e ultimamente dos votantes, não é? E dos eleitores dos diferentes países. E, portanto, o custo vem no imediato, enquanto que o benefício vem a prazo, não é? Enfim, eu vi, no outro dia estava a ler uma publicação dos Estados Unidos, uma companhia que criou um Chief Tsunami Officer. O tsunami para... It's almost the same. Não, mas aí a lógica é pelo embate que vem. E eles estão a trabalhar numa lógica semelhante à da passagem do milénio. Vem o bug do milénio, vem aqui uma catástrofe. E what are we doing? We need to prepare. We need to be there the day after, que era um bocadinho a lógica. Eu julgo que toda a economia como um todo, a política ainda não está lá. E, portanto, vamos ter que fazer mais. E, pelos vistos, segundo o Steven, a indústria também não. Não, acho que todos temos que fazer muito mais. Iniciativas como estas são meritórias, temos que multiplicar estas iniciativas, temos que fazer todos muito mais. Eu aproveito agora para fazer aqui um bocadinho de publicidade a uma iniciativa que nós lançámos o ano passado. Depois o Steven pode fazer ao Impact 24. Mas nós no ano passado lançámos um concurso a nível europeu, que é o SME Enterprise, e lançámos também aqui em Portugal de sustentabilidade, um prémio a nível europeu, e tivemos grande adesão aqui em Portugal. E este ano ainda adesão de quem? De PMEs. Portanto, isto é SMEs, portanto, Portugal é essencialmente SMEs, aliás, a Europa em grande medida é SMEs, e pensar, é por aqui que nós temos que empurrar. Enfim, para além de atribuirmos prémios, é um concurso que já teve o início ano passado, tivemos cerca de 6.000 candidatos, eu diria que 600 candidaturas fortes que tivemos, que mostra algum dinamismo do setor empresarial português, mesmo sem incentivos económicos. O vencedor ano passado foi a Belsinto, que foi a Bruxelas, enfim, estavam comissários europeus, e também foi a Alga Plus, portanto foram duas empresas, uma de águas e outra de indústrias, principalmente a Belsinto, que eu não faria ideia das práticas sustentáveis que eles têm, mas de facto é impressionante. Eu pensei que era altamente insustentável, portanto eles moveram numa indústria que eu acharia à partida que poderia estar condenada, eles moveram-se para práticas completamente sustentáveis, com um custo que estão a suportar no curto prazo, que querem, e esperemos que tenham benefícios no longo prazo, eu acho que vão ter, mas há um custo e há um investimento. E, enfim, nós este ano vamos voltar a correr o concurso aqui em Portugal e esperamos ter bastante adesão novamente. Enfim, é uma iniciativa, acho que precisamos de muitas e precisamos de muitos contributos. Eu gostava de desafiar o Steven a refletir sobre um tema que a Aida falou, que é ir além dos modelos de negócios, beyond business models, não é? E ter a tal empatia com os clientes para fazer essa transformação e não simplesmente cortá-los. A AGS, como é que está a fazer isso? First, I'm very happy already that when I arrived and I was talking about sustainability 6 years ago, Sim. I mean, a lot of people thought I was talking about a new brand of a trench coat or something. Sustainability was not just there. And today, when I see the employee surveys, it's, I think, the second highest quoted amongst our employees. Okay. So that means that a cultural change, which is probably one of the most difficult ones you can have in a company, is taking place. And that's, again, what we all three are saying, it's about this awareness. So that's very good. And how will you change rapidly? I believe, and I count a lot on the IFRS board, International IFRS board, that is now developing sustainable IFRS rules, which, when they're ready, will be imposed to everybody. That means that, like Rogerio is saying, if banks want to give a loan,
to a non-sustainable company, they have to put additional capital. If an insurer wants to insure them, they will have to ask higher premiums, but with the transition of the company to make a change. I honestly, you have believers in sustainability and non-believers. Yeah. You will never convince the non-believers. You will only do it by regulation. And if that regulation will be in place... So we need regulation. Yes, because it moves too slowly. Okay. Regulation makes people move by a forced hand. And I think that when the sustainable IFRS rules are ready, that will change a lot. They are already working on a second version of the IFRS sustainable rules, where you will be taxed on your profits if you took something away from Earth or you gave back to Earth. So they're already thinking about how can we solve the fact that we give back to Earth, which will be based on regenerative principles. And that's why I believe that also we here in Portugal, we will start linking certain growth figures to regenerative principles. And I think that that's also very important. And that goes a little bit beyond the framework, what you're doing, and going beyond what is the normal business. A AGE já está a medir o impacto da sustentabilidade na sua atividade. Como é que mede? Yes, and it's a lot of work. I can tell you that internationally we have to report to 5 international bureaus on sustainability. And that is a huge, detailed work that is being done, that you need people for. It's very detailed, it's very complex, and a lot of work. It pays off? It must, well, that's what's going. So, it's a lot of administrative work. Yeah. Again, it's something, in my opinion, today you have in all companies quite, let's say, small sustainability teams. In my view, sustainability teams will be as big as the financial departments. Okay. They will grow as equally. There will be KPIs, financial KPIs, sustainability KPIs. Companies will have to publish all of them. And actually you will have an equal value between the financials and sustainability, which in the end go hand in hand. É ponto interessante. Eu estou aqui a olhar para o meu alinhamento, tantas perguntas, estávamos aqui uma manhã toda, mas antes de abrir aqui a discussão, Ana, quem está aqui a acompanhar-nos neste nosso debate, gostava de vos perguntar precisamente sobre o que o Steven diz. KPIs. Já é claro quais são? Falamos de taxonomia, falamos Eu diria que já há alguns. Por exemplo, no grupo onde estamos inseridos são aplicados a todos os países e objetivos concretos que temos e que, para os quais uma parte da nossa avaliação conta, não é? E, portanto, não desempenhamos se não entregarmos. Mas eu quando falo também em KPIs, negócio, mas também em KPIs, não estou a falar de sustainability, de redução de pegada footprint, percentagem de oferta e de produtos sustentáveis, classificados tagged as sustainable, portanto já o temos e é uma parte... A energia nuclear está dentro do... O delta, nós não temos uma abordagem necessariamente fundamentalista de dizer agora estamos completamente fora destes setores overnight, mas há uma transição que tem que ser feita, enfim, e também isso é medido, e portanto, e posso dizer que os KPIs de sustentabilidade, se olhar para eles todos, valem mais do que o resultado líquido da companhia, por exemplo. Também há uma componente de diversidade e de igualdade, de inclusão, mas se eu olhar para eles todos, valem mais do que o Rogério, a taxonomia já é clara na indústria, já é clara para que, desde logo, possa haver uma comparação entre os três, por exemplo, destas três companhias, o que é que cada um está a fazer e seja claro para o mercado. Eu acho que há aqui um trabalho que está a ser feito, eu acho que ainda não está suficientemente feito. E este tema da regulação muitas vezes tem aqui um problema. Eu gostava também de levantar essa questão, porque se por um lado nós precisamos de regulação a sério para incentivar esta mudança das próprias companhias, por outro lado há aqui um trade-off às vezes da complexidade que isto tem, do trabalho que gera e até que ponto é que não poderia haver porventura muitas vezes uma via um bocadinho mais simples. Por outro lado, a verdade é que nós também hoje vemos que os conceitos muitas vezes não estão completamente claros e temos empresas que falam que são carbon neutral, outras dizem que vão ser net zero, toda a gente diz que pensa que aquilo é mais ou menos a mesma coisa. Há uns que dizem que somos carbon neutral, mas na realidade o que andaram a fazer foi a comprar créditos no mercado e geraram zero poupança, objetivamente, não permitiram nenhuma redução das emissões, andaram por simplesmente a comprar créditos e, portanto, há aqui um trabalho a fazer
também na regulação, de tentar normalizar e, de facto, equilibrar e permitir comparar as atuações dos vários stakeholders e dos vários players nas várias indústrias, por forma a equalizar isto. Porque senão, de facto, temos aquele famoso fenómeno do greenwashing, não é? Pá, que hoje em dia é uma realidade evidente. E, portanto, também na indústria seguradora, não? Eu não vou dizer também na indústria seguradora, não vou comentar, mas é natural que existam conceitos diferentes que são aplicados de forma diferente. Isso é evidente, não é? E, portanto, se calhar alguns de nós podemos estar a fazer um esforço maior em redução, por hipótese de emissões, outros a comprar mais carbon credits, outros a investir em sumidores de carbono e de uma forma, de formas diferentes. E depois parece que aquilo é tudo igual. Sim, mas o objetivo final há de ser o mesmo, não é? Não são exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que ainda há aqui um trabalho a fazer de normalização e de disciplina, se quisermos, em termos dos KPIs, para permitir que esta comparação seja feita de forma justa. Depois, a verdade é que nós estamos a ser assoberbadíssimos por regulação, por todos os lados, com um impacto muito, muito forte no dia-a-dia. Para medir, para fazer essas medições, para fazer... Eu muitas vezes pergunto-me se, sob alguns pontos de vista, não se está a exagerar em alguns dos conceitos que ali estão e na complexidade que ali está, e se não haveria uma via mais fácil. Mas é inevitável que temos que fazer um caminho dessa natureza. Isso não há dúvida. Rogério também considera, como o Steven, que um dia destes as equipas de sustainability vão ser, em número e em importância, tão relevantes como as equipas financeiras e comerciais. Eu acho que há uma tendência evidente de que o tema da sustentabilidade é cada vez mais presente. A visão que nós temos, por exemplo, na Fidelidade, é que nós temos uma equipa de sustentabilidade que não é muito grande, mas que depois está a energizar uma série de pivôs nas várias áreas, por forma a transformar... não deviam estar em todas as equipas. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, a nossa equipa de sustentabilidade, que está centralizada, depois tem uma responsabilidade de energizar e de pôr todas as áreas da empresa a pensar e a atuar em função da sustentabilidade. E, portanto, na realidade, existe uma equipa core que é mais pequena, mas existe um núcleo muito grande de pessoas hoje em dia que está envolvida nesta transição e nesta transformação. É a única forma de fazer isto. Porque, para as empresas poderem mudar, de facto, é preciso mudar ao longo de toda a cadeia de valor, sim, ao longo de toda a atividade. E, portanto, não é uma equipa central que vai produzir esse efeito. Vai ajudar a energizar, a mudar a cultura da empresa, para que depois toda a empresa, ao longo da sua cadeia de valor e ao longo de todas as suas atividades, possa ser cada vez mais sustentável. Esse é o caminho, não há outra maneira. E, portanto, se somarmos todas estas pessoas, provavelmente chegaremos à conclusão que o Steven tem razão, que é, há muitas pessoas, o número de FTEs, como se costuma dizer, envolvidos em sustentabilidade, se calhar é mesmo muito grande já hoje. E vai crescer, e vai crescer. Vamos abrir aqui. Sure. Yeah, of course. No, what I completely agree with Rogério, that every employee should be promoting sustainability. What I wanted to mention is Sustainable unit. The reporting that companies will have to do will be so important towards all different instances, European, local, national, that the teams will be as big as reporting and accounting. That's what I wanted to say, because it's huge. Vamos abrir aqui o debate. Peço apenas duas notas, que se identifiquem e que façam mesmo perguntas, por favor, para podermos ter aqui um debate. Sei que a primeira pergunta é sempre mais difícil, se calhar desafio aqui o José Galamba a fazer aqui uma pergunta aos seus associados. Faça esta maldade. Não, mais difícil é por Pedro. Não, está planeada comigo. Não foi combinado isto. Não foi combinado, não. Não foi combinado. Então, eu lanço uma pergunta, então ali se calhar para o Pedro mesmo. O quão importante é pensar sustentabilidade no ponto de vista mais estratégico, ou seja, quando se pensa num plano de negócio a médio e longo prazo, é aquela ideia de que a gente tem que pensar sustentável desde o dia 1 e embutir isso de início e não olhar a sustentabilidade como alguma coisa que vem da regulação e que a gente tem uma equipa que vai empurrar de acordo com... Portanto, tem que estar muito mais embutido dentro do ADN da estratégia da própria empresa de início. Portanto, não como empurrado por temas da regulação. Eu, pelo menos, é uma visão que eu tenho e gostava de saber se na geral então olham também nesta perspectiva para o tema da sustentabilidade. Eu julgo que sim, respondo pela tranquilidade e pelo grupo general, mas eu julgo que qualquer companhia hoje não se consegue fazer ou pensar num exercício estratégico em que isto não apareça, há 2, 3 anos, pensar na estratégia de uma companhia e não pensar
na sustentabilidade das nossas operações e dos stakeholders e do ecossistema onde operamos, nem se consegue, é a base do exercício. Vamos estar num processo de revisão estratégica novamente, enfim, já hoje é para o grupo um dos 3 grandes pilares e a base para tudo o resto, ou seja, condiciona e potencia, condiciona a atividade, mas também potencia as oportunidades. Nós aqui em Portugal vamos fazer um exercício de reflexão estratégica e, obviamente, a sustentabilidade está no centro. E também deixa-nos dizer que opções estratégicas de oportunidades, uma oportunidade de uma aquisição, uma oportunidade de uma parceria, já tem que ter em conta os nossos objetivos e as perspectivas de sustentabilidade da companhia e dessa oportunidade em concreto a prazo. Portanto, hoje já não fazemos só o NPV da operação, há uma série de critérios e um assessment relativamente rigoroso, diria eu, que temos que fazer, não só na parte ambiental, mas também da ESG. E, portanto, neste momento estamos com algumas oportunidades que estamos a analisar, orgânicas e inorgânicas, e para as quais a componente ESG está a ser a par e passo ao nível da avaliação da companhia. Agora, como foi mencionado há pouco, as métricas vão variando, existe alguma dificuldade de normalização e de comparação, não é? Portanto, nós olhamos para as oportunidades e depois, enfim, ok, carbon, como é que eles são a emitir assim, de alguma forma, em termos de KPIs, ainda estamos um bocadinho no faroeste, ou seja, ainda não está tudo, não está tudo como no Far East, ainda estamos um bocadinho atrás, diria eu, mas como todos, não é? Porque ainda existe uma volatilidade muito grande. Stephen, if you want to answer José Galamba. I want to. No. I mean, there is not one strategic paper that enters in the executive committee without sustainability. Okay. And I think everybody knows that. It's an awareness. Everybody knows it just will not be accepted because it has to be an integral part. It should be a natural part to think about it. And any strategic paper that comes from whatever company has to have in itself sustainability goals. Like we were talking about KPIs. I mean, we need 25% of our products have to be sustainable by 2024. So Gustavo is here. I mean, he has a team who is looking for that. I mean, what are we going to do? He came with a whole commercial strategy, sustainability as part, healthcare, sustainability as part. It impacts the business. No, and it must be there. I mean, I think also gradually the expectations of our customers are also changing. They will look and say, is this a sustainable company or not? Yep. To whom do I give my money? To a company that supports sustainability, invests, or not? And customers will make a choice, a deliberate choice, what they want to do. So it is a fundamental part of the whole system. Rogério, e o ponto é esse, está nos papéis, acompanha com anexos, ou há decisões com base nisso? Já me conhecem, eu não gosto de dizer que é tudo um mar de rosas. Nós estamos todos a fazer um caminho. Estamos todos a fazer um caminho. Eu acho que o tema da sustentabilidade, que não entrava nas abordagens estratégicas há uns anos atrás, hoje em dia faz parte das abordagens estratégicas, mas o desafio fundamental acaba por ser outro. E o outro, eu vou outra vez falar um bocadinho da organização. Aquela famosa expressão de culture eats strategy for breakfast, culture eats sustainability for breakfast, se nós não formos capazes de a transportar para dentro da nossa organização. Claro. E isso implica, por um lado, há uma abordagem que é óbvia, que é top-down, que existe hoje, a regulação ajuda, há uma visão estratégica sobre sustentabilidade, há KPIs que começam a ser transportados para todas as pessoas dentro da organização, porque, de facto, para se mudar a cultura e para se mudar a atuação das pessoas no dia-a-dia, não é só com sensibilização. É preciso atuar, é preciso ter uma dinâmica que provoque essa mudança também. Portanto, o que não se mede não se faz, como se dizia muitas vezes na consultoria. Portanto, é preciso ter os KPIs, é preciso transportar isso para o dia-a-dia das pessoas e, por acaso, nós também estamos a ver que existe um movimento bottom-up, se quisermos, em que a awareness dos nossos colaboradores, dos nossos stakeholders, também está a mudar. E, portanto, da conjugação destas duas coisas, eu acho que nós vamos conseguir ter organizações que, dentro de muito pouco tempo, estão verdadeiramente impregnadas
deste ADN da sustentabilidade no dia-a-dia das operações. E em tudo o que estão a fazer, estão de facto a pensar. Não é apenas só naquela visão macro de estratégico, mas no dia-a-dia, na atuação do dia-a-dia, isso tem que fazer parte. E esse é o caminho que eu acho que nós estamos a fazer. Se me perguntam, estamos lá? Não, estamos a fazer esse caminho, mas eu até acho que o caminho, desse ponto de vista, está a ser feito mais depressa do que eu esperaria. Ou seja, porque existem estas duas dinâmicas, uma dinâmica top-down e uma dinâmica bottom-up que se reforçam mutuamente. E como o Steven dizia, provavelmente dos clientes também. Também. Escolhem. Mais perguntas? Can I add something? And it's probably a prediction, but I do believe that in the future somewhere there will be an international court of sustainability. Just Court. like a court. Court. Just like you have an international court of human rights. Because at a certain point we have responsibilities and we have knowledge. Did you act according to the knowledge you had? And I believe that board members, people in certain positions, in 5-10 years will be judged on their actions. Did you act in accordance to what you knew in your decisions? And I think it's only a prediction, but I see that at a certain moment it will come. Fit and proper is all the rebel that Rogério is mentioning. I believe that in the future, fit and proper of people, board members, top levels will have, are you the right person? Competence and Yes, to be. knowledge. Do you know what sustainability is about? Do you hold the problems around sustainability? Experience. Yeah, which today is not asked for, while we have these problems that are all around us. Mais perguntas? Só uma coisa que gostava de acrescentar, eu acho que vamos ter 3 países que não se vão juntar a este International Court. Vai ser os Estados Unidos, a China e a Rússia. E, portanto, vai ser desafiante. Vai ser desafiante. Mais perguntas? Só peço que se identifiquem, por favor. O José Galamba já deu aqui o mote. Enquanto ficam aqui a pensar, porque estamos a chegar ao final da nossa observação, mais rebeldes. Eu vou trazer aqui um tema para a discussão que eu acho que é obviamente importante, que é tecnologia e a forma como isso está a impactar e a ajudar na sustentabilidade. Steven, technology and sustainability. Technology. A lot to say about. I mean, we have a couple of hours still. Good. We can stay here. 2 weeks ago, I was together with my 3 children, and I was surprised. Actually, I was surprised. They use ChatGPT every day in their work. Age? Every day. So 32, 30, and 28. Every day. And they see the possibilities and the dangers and everything. But I honestly believe, so firstly, I'm on a global scale. I think we really are, and they're also convinced that we are at the brink of an industrial revolution, like the similar industrial revolution, on an AI evolution, where we, at least my brain, does not see the impact this will have on everything. It's going to be massive. But we just don't capture it yet. Yeah. And it's not, and I foresee, maybe it's a prediction, but I typed in, what is the best insurance company to buy this in Portugal? What is the, no, and the answers come out. I mean, yeah, I'm not saying, I'm not saying they're true. Right? No, but in the end, I told my children also, I will make a business of putting billions and billions of fake data into the world, so that, and that will also be the danger. Yeah, okay, but there's a lot of things going on. It's impacting tremendously. People will go shopping, but they first will ask, ChatGPT, where should I buy? Is it good? Is it not good? And it will answer. And so it's incredible. I mean, so, but that's on a general scale where I say I don't see yet where this will go, but it will impact all industries. I mean, I was a consultant was coming, and actually the first reaction of some of our people was, so you put our RFP in ChatGPT? That was the first reaction of somebody. If you put it in, give me a consult. I mean, it's incredible, just amazing. Anyway, that's on the side. I think global scale, in the industry. In the industry, I see advantages on technology, definitely in the healthcare. I think that healthcare, when we make a switch to robotic surgeries, we will have
maybe a tipping point where healthcare might, I'm not saying it will, might become cheaper because those robots will do surgery 24 hours, 7 days a week, no holidays, no tired, no parties in the evening. So, No unions. No unions. No unions. no, but so there's somewhere in the future something that will happen. Implants. You have seen the treatment of Parkinson. You have seen, so humans will have much more implants, and maybe our business will be ensuring implants, the failure of implants. How do you do that? How you do? So I don't know if I will still see that product, but I think that it will help a lot of things. It might also be something for inclusion, because in the end, if I see the initiatives also for literacy, how people can have kind of literacy through technology, it's incredible. Yeah. And so there's a lot. So I could go on genomics, about rejuvenation cocktails, 3D printing of organs, etc., etc. We will change completely our world. And that's why I'm always saying insurance is the most sexiest business in the world. We're on the brink of everything. Internet of Things. Acabar aqui, não é? Internet of Things, technology, everything. Pedro, tecnologia, como é que está a impactar esta transição e esta dimensão da sustentabilidade? Sim, eu acho que há duas dimensões, enfim, simplificando, há uma dimensão de automatização e digitalização com que acho que os operadores já estão mais confortáveis e que vai resultar e está a resultar numa muito maior eficiência e eficácia na satisfação das necessidades do mercado, dos clientes, na forma como interagimos interna e externamente. E há uma dimensão completamente nova que tem a ver com a inteligência artificial, que é groundbreaking, ou pode ser groundbreaking, e que vai muito além da componente das notícias e das recomendações a prazo. Eu julgo que tem potencial de substituir, enfim, uma grande parte da atividade profissional humana que existe hoje no mundo, e vai ter que haver alguma regulação e vão ter que haver incentivos para mudar a força de trabalho e muita atividade humana para outras coisas que hoje não são feitas, não sei, possivelmente também com alguns incentivos, porque eu julgo que a tecnologia e a inteligência artificial em particular não vai esperar que estejamos todos preparados, nem vai dar muito tempo. Eu imagino que muitas destas atividades que o Steven está a falar já estão a acontecer em piloto, outras já em alguns países, nomeadamente a Ásia e mesmo nos Estados Unidos. Há coisas inacreditáveis que já estão a ser feitas com a inteligência artificial e que vão dispensar a atividade humana. Não quer dizer que não precisamos de humanos para fazer muitas outras coisas que sabemos que precisamos. Agora, acho que vai ser uma transformação muito grande na economia como um todo. E acho que a indústria seguradora em particular, a indústria overall, o que é que a indústria seguradora vai ser afetada, eu diria, como outras indústrias de serviço na sua atividade core, mas mais importante vai ser o que vai alterar nos seus clientes. Sejam particulares ou empresas, vai mudar completamente, eu diria que mudar mesmo muito a vida das pessoas, das empresas. E nós vamos ter que saber acompanhar isso, porque os riscos vão ser diferentes, vão aparecer formas de mitigar completamente diferentes e possivelmente vai introduzir muitas oportunidades de eliminação de risco e de mitigação e se calhar vai criar outras áreas onde existem novos riscos, aliás, que são também difíceis de quantificar. Os riscos cibernéticos e agora dos computadores que estão muito na moda também são riscos que vão ser exponenciados e de gestão de informação que vão ser exponenciados com a inteligência artificial e com mecanismos avançados como o chat GPT, ou enfim, outros que surjam. A fidelidade já está aí, Rogério, no investimento em tecnologia, por exemplo, para a avaliação de riscos? Bom, é evidente que nós estamos a fazer o nosso trabalho nessa matéria. O grande driver de transformação da nossa sociedade nos últimos anos e, em última análise, a indústria seguradora tem sido a tecnologia. Portanto, são as transformações que a tecnologia traz que têm atravessado, quase diria, o core da nossa atividade. Quer nas automatizações e digitalizações que o Pedro dizia, quer na componente de inteligência artificial e em tudo o que tem a ver com a modelação do risco e a análise de risco que nós fazemos e por aí fora. E, portanto, o grau de sofisticação que existe hoje é significativamente diferente do que existia há uma série de anos, mas eu, como de costume, digo, mas há um trabalho enorme para fazer.
porque muitas vezes nós estamos todos a falar do potencial da tecnologia, e ele existe, e até das ameaças da tecnologia, pessoas, não é? e a tal da tecnologia, sim, já lá vou. Mas de facto nós ainda não sabemos, não estamos muitas vezes a usar a tecnologia na sua plenitude, mas estamos muito longe de fazer isso na sua plenitude. E portanto o facto de nós hoje em dia estarmos a usar, por exemplo, inteligência artificial para modelar até eventos extremos, climatéricos, e perceber quais é que seria o impacto que teriam nas nossas carteiras de risco e por aí fora, que nós estamos a fazer, quando fazemos simulações sobre o que é que pode acontecer quando há o incêndio na zona XPTO, o que é que pode acontecer. Nós estamos a fazer esse tipo de coisa. Mas de facto há um potencial enorme por explorar, e nós ainda, coletivamente, não estamos a conseguir fazer isso. Eu acho que depois, e eu gostava de dizer este tema, porque, só para não me repetir o que o Pedro e o Steven disseram, mas há um tema em relação à sustentabilidade que é muito engraçado, que é quando eu falo muitas vezes com a minha equipa de sustentabilidade, vem sempre à baila uma questão, que é, mas isso a sustentabilidade é um problema de dados que nós não temos. Há aqui uma necessidade de medir, de controlar, de perceber o que está a acontecer, que nós hoje, à data de hoje, objetivamente ainda não temos. E, portanto, há aqui um desafio enorme de dados, de captura de dados. Mas o que é que a sua equipa lhe diz em concreto sobre dados? Que tipo de dados é que lhe dizem? Eu não consigo responder porque não temos esses dados e precisávamos ter. Mas uma multiplicidade, tudo o que tem a ver com a própria medição, com algum rigor da própria pegada, hoje em dia, está a ser feito com base em estimativas com um grau de certeza que tem muito que se lhe diga. Mas não é só no nosso caso, é no caso de toda a gente. E, portanto, há um trabalho a fazer muito mais fino de captação desses dados que precisam de tecnologia. Vem Internet of Things para cima da mesa, vem sensorização para cima da mesa, e depois há todo um trabalho de analytics para agrupar esses dados, para trabalhar esses dados, para nós podermos atuar sobre isso. Isso é um desafio que hoje é um desafio enorme. Mas a falta de dados não pode justificar não fazer, não é? Não. Isto é, e acelerar, por exemplo, como dizia o Steve. O que acontece é que nós hoje, se calhar, trabalhamos com base em estimativas, e no futuro vamos trabalhar com base em dados reais. Não é? E, portanto, isso é o que estamos todos a fazer, porque precisamos de ir aumentando o nível de rigor com que fazemos o nosso trabalho. Por outro lado, e voltando ao tema da tecnologia, e para não me repetir muito aqui, portanto, há um desafio de tecnologia hoje, para nós conseguirmos operacionalizar o desafio da sustentabilidade nas nossas organizações, é absolutamente crítico. Depois, eu não resisto a dizer, prosseguindo aquilo um bocadinho o que dizia o Pedro, de facto, a tecnologia, com o impacto que vai ter no nosso negócio, a certa altura nós precisamos gerir o tema da sustentabilidade das nossas pessoas. Porque a ameaça que pode trazer à forma como as pessoas fazem o seu trabalho, significa que nós temos que preparar as pessoas o melhor possível para um mundo que vai ser necessariamente diferente. E sustentabilidade tem que ser a sustentabilidade das nossas pessoas, das pessoas que trabalham connosco e cujo potencial, o talento que existe, não podemos perder, não nos podemos dar ao risco de perder no futuro. Quero terminar precisamente com as pessoas, com as equipas, com as pessoas, portanto vou dar aqui uma última oportunidade aos nossos participantes desta conferência para colocarem alguma questão. Bom dia. Diogo dos Santos, aqui da Accenture. Uma pergunta, dado que é um tema transversal e, enfim, que toca genericamente e de forma igual a todos, se há aqui alguma possibilidade de algum tipo de corporativismo que permita ter respostas e permita ter soluções mais rápidas, mais ágeis, mais simples. E nesse sentido gostava de saber um bocadinho a vossa opinião. Pedro, Rogério, Steven. Queres falar de corporativismo? Vou tentar, se bem... É melhor não usar a palavra corporativismo. Corporativismo, não sei se... Não é uma boa palavra. Não sei se a expressão é corporativismo, mas eu julgo que existem standards que podem ser aplicados a toda a indústria seguradora e se calhar à economia como um todo, em termos de KPIs, em termos de regras de medição, etc., que mais cedo ou mais tarde vão emergir. E que estão a emergir ou por bottom-up, ou organização dos setores, enfim, ou então por autoridades, e vem top-down, por autoridades europeias, por autoridades de mais variada natureza. Portanto, eu julgo que todos temos um papel, obviamente não podemos ficar à espera que venha no dia, vamos fazendo o nosso trabalho, como dizia o Rogério, mas acho que sim, não estou a ver cada um a produzir informação e a medi-lo da sua forma, a prazo, isto tem Mas que... para acelerar, can the industry work together towards this path of sustainability? I think that what we need much more is what I call internally radical collaboration. Okay. People, the non-suspected industries should work together
because there are challenges ahead of us which we cannot solve as a company. And so in sustainability, there is, of course, if it's on competition on products, no problem, we will keep competing. But there are elements, for example, in prevention. Prevention. I heard, so sorry to say, that Portugal is the first country in the world of the number of amputations of feet because of diabetes. 36% have a predestination of diabetes in Portugal. It's the second highest of Europe. So there is nutrition. I mean, what I see is less, at least I'm a foreigner, so I can allow to, I see that less and less people cook at home. Healthy food. It's much more processed food. Processed food gives cancer. We all know that. So there are things of education, literacy, of nutrition, in prevention that the industry should sit down together and work together. Cancer, colonoscopy cancer, right? And we spoke about it. We will be working together in prevention on colonoscopy cancer. It is, you know that, I mean, between 10 and 20 people die in Portugal every day from colonoscopy cancer. And nobody talks about it. It's much heavier than COVID. Every day. Every day. And people do not do the test. And it's so simple to save lives. So on those aspects, yes, we should work together. On regenerative principles, yes, we should sit together while competing with each other. Yes. And asking all the industries to join us, because it's a common goal. There's no competition in there. It's for the well-being of the Portuguese in Portugal, for society. There's no competition in that. Rogério, é possível trabalhar em conjunto? E se é possível novas áreas para trabalhar em conjunto? Esta coopetição? Radical. É claro que é possível. É claro que é possível. Eu, já agora, só para não. Parece que estamos às vezes a trabalhar numa folha em branco, não, mas só para dar um exemplo, eu acho que muitas vezes o mundo lá fora não sabe que nós, na indústria seguradora, temos um conjunto de plataformas de colaboração na APS que fazem com que os processos, por exemplo, os processos de gestão de sinistros na área do automóvel e numa série de outras áreas, tenham uma agilidade que é incomparavelmente diferente do que seria se não houvesse essas plataformas. E, portanto, essas plataformas que foram criadas pela indústria seguradora nesta lógica de colaboração são fundamentais para assegurar a qualidade de serviço que nós hoje em dia temos e que não tínhamos há 15 anos nem há 10 anos atrás. E, portanto, existe um track record de capacidade de podermos colaborar. Isso é a primeira abordagem. A APS tem sido tremendamente útil como fórum onde nós conseguimos falar sobre estas coisas sem pôr em causa questões concorrenciais, porque cada um tem o seu negócio, como é óbvio, mas há uma base sobre a qual podemos trabalhar de forma evidente. Podemos fazer muito mais. O Steven acabou de falar nestes temas da prevenção. Nós, de facto, estamos a trabalhar em conjunto nessa matéria e há um potencial enorme de podermos fazer coisas em prol da nossa sociedade como um todo. E eu acho o vosso negócio, já agora? Não. Sim, sem dúvida que sim, porque o nosso negócio também precisa de ser sustentável, não é? Claro, também precisa de ser sustentável. Não há mal nenhum nisso. O Steven estava a referir um tema, ele falou muito de saúde, não é? E eu acho que as pessoas não têm a noção do tsunami que aí vem, antes do climático, chamado saúde em Portugal. Isto vai ser um tsunami, ok? Porque a população está a envelhecer a uma taxa muito elevada. É que sabemos. E nós estamos a ver todos os dias o impacto de um aumento de frequências e de severidade nos nossos clientes, e estamos a ver a situação do SNS, e, portanto, nós temos ali um tema muito relevante. Portanto, temos todo o potencial para trabalharmos mais em conjunto em áreas onde criamos valor para o nosso negócio, claramente, mas para a sociedade como um todo, porque a indústria seguradora não vive sem uma sociedade sustentável. Podemos contribuir ativamente para o fazer, e há um potencial enorme para fazer. Como sempre eu diria, podemos fazer muito mais. Para terminar, pessoas. A indústria tem pessoas para esta transformação ou não? Tem pessoas hoje preparadas, os quadros, os trabalhadores, os colaboradores? Steven? Difficult question. How I can answer it diplomatically, No. which is not my style, No, for sure. but I do see very young people, how would I formulate it, who are still very interested, how big is my car I'm going to get? What brand of car I'm going to get? Young people. My 3 children, they don't have a car. They don't need it. They don't have no.
So there is still a conscious, I mean, the external factors are still quite important. And if you have to choose between a sustainable company and more salary, so that means it's not yet that important. It's still a luxury problem. Do we have the people to make that conversion? I'm convinced. I'm convinced that we have very, very talented people who are working, who have this ideal to make something of this earth, of this planet, and who have also the intelligence and the will to do it and keep on fighting, even within a framework where they are like in a corset, right, where they have to work. And so it asks a lot of courage for those people to keep continuing fighting in an environment where actually they would want more, but they cannot. But I'm convinced we have the people. Pedro, além de ter as pessoas, como é que se, no caso das pessoas que não estão ainda preparadas, como é que se formam as pessoas, como é que se incentivam as pessoas a esse caminho dentro das organizações? Sim, eu acho que é uma parte muito importante de treino e de educação, de literacia sobre... Mas dentro da companhia também? Dentro da companhia, com os seus parceiros, mas dentro, a começar na própria companhia. Uma literacia, numa primeira fase, muito mais focada no awareness e no entendimento do que é sustentabilidade. Depois, numa segunda fase, muito mais focada no que é que podemos fazer e do que é que isso implica no nosso dia-a-dia, e essa componente é bastante importante. E depois acho que há também uma componente importante de renovação das próprias companhias, com pessoas que vêm de diferentes idades, diferentes backgrounds, outras indústrias, que ajudam a fazer uma transformação que é necessária. É um processo, acho que visível e notório, especialmente quando pensamos a 2, 3 anos o que é que nós éramos e o que somos hoje. Acho que isto aplica para toda a indústria. Ainda temos também aqui um long way to go, e esta transformação cultural que o Steven estava a mencionar, e o tema do carro, enfim, é um tema que a mim também me é caro. Há progressos, se nós compararmos com o que era há 10 anos, ou 7, ou 6, há progressos. Se estamos lá, ainda não estamos, não é? E, portanto, eu acho que isso é um anecdotal example, mas que faz o ponto de que estamos a fazer um caminho. Acho que, mas, mais uma vez, acho que como é que é? Money walks, já não sei o que é, mas se pusermos os incentivos corretos, acho que também empurra as coisas a andarem mais depressa. Rogério, esse é o ponto. As pessoas dizem que querem ter determinados comportamentos, às tantas que já não os têm, por diversas razões. Dentro das organizações, os colaboradores da indústria estão disponíveis para fazer esse caminho? Ou os incentivos ainda são muito importantes para que o caminho seja feito? Não tínhamos... Serão sempre, mas... Os incentivos serão sempre importantes. Vamos lá ver. O Steven também pôs um pouco a tónica nesse tema. Vamos lá ver. Nós, há uns anos, esta parte, começámos a falar em purpose, não é? O propósito das empresas faz toda a diferença. E começa a fazer a diferença. Mas vamos ser realistas. No dia-a-dia, nós precisamos de ter incentivo. Não é só propósito. Nós precisamos de ter, em estruturas de uma determinada dimensão, com uma determinada história e com um determinado contexto, nós precisamos de ter os incentivos em cima da mesa e criar as práticas que fazem a diferença. E, portanto, isto não se faz só com sensibilização e só com propósito. Eu acho que nós, do ponto de vista, o Steven estava a falar que nós temos pessoas, eu acho que nós temos equipas muito motivadas quando estamos a falar de temas de sustentabilidade, mas o nosso setor como um todo, face à transformação que está a fazer, o nosso setor como um todo e as seguradoras como um todo, face à transformação que estamos a fazer, provavelmente uma das nossas maiores lacunas à data de hoje é talento. Ou seja, nós na Fidelidade nós achamos que não temos o talento suficiente para todos os desafios que temos pela frente. Não quer dizer que nós estamos a fazer imensas coisas, mas a verdade é que nós em 8 anos recrutámos 2.000 pessoas. Nós somos 3.500 hoje, mais ou menos em Portugal. E, portanto, recrutámos 2.000 pessoas e mesmo assim, diretos. E nós, mesmo assim, achamos que não temos os skills, às vezes não é o número de pessoas, não temos os skills que deveríamos ter para todos os desafios. Isto não tem a ver só com sustentabilidade. Na sustentabilidade, eu acho que nós temos um conjunto de pessoas muito motivadas, com muito propósito, com muita vontade de fazer a diferença e que também ajudam a energizar todo o resto da organização. Para este grande desafio que temos pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos que apostar nas pessoas que temos, dentro de casa também, treiná-las, formá-las
e transformá-las um pouco para serem, mais uma vez, um driver desta transformação que precisamos de fazer. Nós temos que apostar nas pessoas que temos, porque o talento hoje em dia em Portugal é escasso. E, portanto, acho que nós temos um trabalho a fazer de transformação dentro da nossa casa e também, já agora, temos um trabalho de mostrar ao mundo, à nossa volta, que, de facto, a indústria seguradora é uma indústria que pode ser muito sexy. Muito bem. Quero agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui connosco nesta nossa conversa. Eu acho que ficaram aqui 2 ou 3 notas importantes, apesar de tudo está-se a fazer um caminho. E se calhar, como foi aqui partilhado, mais rápido do que aquilo que seria expectável há meia dúzia de anos. A regulação vai ser importante para acelerar isto. Diria, os incentivos vão continuar também a ser importantes. Veremos se dentro de um ano ou 2 haverá um Chief Rebel Officer em cada uma destas companhias. Portanto, eu deixo o desafio aqui ao Bruno Valério para dentro de um ano voltarmos aqui, fazermos uma nova iniciativa e trazermos os CEOs seguramente, mas também os tais Chief Rebel Officers para saber o que é que estão a fazer. O Chief Tsunami Officers também pode ser. Obrigado. Obrigado pela vossa atenção.